Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Notificações Inteligentes e hoje a gente vai entrevistar o Marcelo Noronha, que é um grande amigo meu, inclusive o meu contador. O Marcelo é um contador especializado na área de e-commerce e eu sinceramente fico muito assustado com o Marcelo pelo conhecimento que ele tem da parte contábil e fiscal. E hoje eu queria conversar com ele, a gente vai falar muita coisa sobre a parte fiscal. E muitas vezes, antes de conversar sobre essa parte fiscal, eu sempre achava esse como um assunto extremamente chato. Mas depois eu entendi que esse talvez seja um dos assuntos mais importantes que todo empreendedor precisa saber para poder ter uma empresa hoje em dia. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Ei, Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Marcelo, eu te conheço há muito tempo, tá? Mas eu sei que o pessoal lá do outro lado não te conhece, não sabe um pouco da sua história. Mas conta pra isso, como é que você começou a ser um contador? Como é que começou isso? A história é longa, mas começou assim. Eu iniciei minha carreira profissional na área da informática e passei por diversas áreas e fui analista de sistemas, desenvolvedor, diversas áreas da informática. E por coincidência do destino, eu passei por um processo nas empresas aos quais eu trabalhei, que estava passando por um processo de digitalização dos livros fiscais das empresas. Eu já havia feito técnico de contabilidade, isso há mais de 20 anos atrás, e naquele momento eu percebi que os meus colegas não estavam assimilando bem esse assunto de digitalização da contabilidade, certo? E naquele momento eu comecei a apoiar esses colegas ou apoiar os contadores dos clientes das empresas de sistema. Então a conversão da profissão de analista para contador aconteceu de forma natural. Um dia eu peguei o primeiro cliente, eu já tinha o CRC e aí foi. Mas você já tinha formado em contabilidade? Como é que era? No início não, depois sim, mas eu já tinha o CRC, de toda forma eu já tinha o CRC como técnico, depois a gente continuou e concluiu esse processo. Eu tinha feito outro curso primeiro, mas o fato é que até hoje a turma tem muita dificuldade nisso, muita. O Estado digitalizou e nem todo mundo se atualizou, sabe? E esse foi o fato. E você está falando de digitalização, mas digitalização em qual ano? Assim? Porque hoje em dia todo mundo já imagina isso, mas isso foi muito tempo atrás, né? Foi. O processo de digitalização, especificamente em Minas Gerais, aconteceu em 1995. Esse foi o ano que iniciou o processo. Foi o ano que eu nasci. Pois então. Se hoje é um tabu, imagina, 95, né? Não. Tinha internet, etc. Tinha uma série de dificuldades. As dificuldades eram infinitamente maiores. Porém, as demandas eram mais simples. Hoje a demanda digital para o contador, eu percebo assim que eu acho que meus colegas especificamente deveriam, além da questão jurídica, estudar informática, porque é praticamente impossível você entender e atender o cliente e também atender o Estado sem ter um conhecimento profundo em informática. Hoje é muito complexo isso. Para você ter noção, para a gente começar a numerar essa história, tem um grande empresário aí da área de siderurgia brasileiro, ele fez uma métrica entre o que os funcionários deles nos Estados Unidos gastavam de horas por mês e o que eles gastam no Brasil para fazer essa entrega de toda essa documentação digital. É de 3 para 50. Nos Estados Unidos você gasta em média 3 horas para entregar as obrigações acessórias. Essa história da digitalização. Aqui no Brasil você gasta 50 horas por empresa. Então, assim, de fato, faz parte do jogo nacional. Não tem como fugir. Às vezes a gente vê muita gente reclamando disso. De fato é um fato que todo mundo, isso é um senso comum, todo mundo concorda que isso precisa ser melhorado, que isso é um custo, né, que está inserido na história do custo Brasil, mas faz parte do nosso jogo hoje. Essa é a nossa verdade. Então a gente tem que parar de reclamar e, de fato, resolver essa questão.
Mas muito doido, porque assim, é difícil você, pelo menos antigamente, né? Antes de eu até estar junto com o Marcelo, era muito ruim atuar com computadores que não entendiam nada de informática. Tipo assim, os caras mexiam em qualquer problema lá e não sabia, às vezes era só por causa de um campo que estava dando problema. Então, tipo assim, você via, era de programador, você chegou a virar computador. Então hoje para entender isso é mais fácil, né? Não foi nada planejado, foi a coisa que, né, aconteceu. Eu não vejo isso só para contabilidade não, sabe? Eu vejo isso, eu acho que para todas as áreas, né? Como a gente está inserido, e é claro que o nosso olhar é específico para a questão, a gente fica mais sensível ao nosso assunto. E no nosso assunto, como não existe nada físico, não é uma peça de uma máquina, né, um pneu, um objeto, um produto que não é apenas uma informação, então tem tudo a ver com informática, né? Então fica muito mais exposto à dificuldade, o desafio, né? Eu acho que a questão é essa. Entendi. E cara, eu vi mais cedo você comentando comigo que em 96 você participou de um processo da modificação da construção do que Minas Gerais é nessa parte contábil, né? Foi. O projeto de Minas Gerais, se não me engano, o número dele é no decreto CMS, que é 57/95, que regulamentou o livro impresso. Você pegava o seu movimento fiscal e na junta comercial com aquele livrão, aquele negócio antigo lá, aí chegava lá, o cara carimbava, etc. O processo que regulamentou isso foi o 57/95. Posso estar enganado, mas dificilmente votar. Então, essa história toda dessa papelada, ela foi transformada em um arquivo digital. Isso passou por um projeto, desenvolvimento. Então, lá atrás, a gente foi um dos componentes do desenvolvimento dessa história toda. Um negócio bem antigo aí, que envolve uma série de setores da informática, inclusive periféricos, que no caso são impressoras específicas, que emitem aqueles cupomzinhos. Antigamente também não tinha a nota fiscal eletrônica como tem hoje, né? Foi um segundo avanço. Enfim, hoje, apesar de ser muito mais tecnológico, sim, o resultado disso é muito mais positivo para o empresário. É só ele saber usar. Entendi. E, cara, eu não tinha essa perspectiva, eu aprendi isso com você. Como é que funciona a perspectiva fiscal? Eu sei que a gente está em Minas Gerais, mas também tem gente do Brasil inteiro escutando. Mas como é que isso funciona fiscalmente, tipo assim, Minas Gerais? Tem um setor lá que faz isso, tal pessoa olha isso. Como é que funciona a estrutura fiscal brasileira, assim, para olhar para as nossas coisas? Assim? Sim. Basicamente, a gente divide a tributação, a estrutura tributária do país em federal, estadual e municipal. O caso aqui, como a gente está falando de e-commerce, e na maioria das vezes o e-commerce ele vende produto, ele não vende serviço, mas vamos imaginar que também venda serviço para a gente não deixar de englobar o município. Funciona assim, os tributos federais, é claro que quem regimenta eles, quem doutrina a forma como eles serão processados é o governo federal. Pronto. E o Estado doutrina os tributos estaduais, que é o grande, no meu entendimento, o grande vilão, o grande dificultador da mecânica não só do Estado, não só das empresas, mas como nacional. Por quê, Marcelo? Porque o ICMS, cada Estado legisla em causa própria. Quando ele legisla em causa própria, ele só não normatiza a operação dentro do Estado, ou seja, a empresa do Estado vendendo para o próprio Estado, mas como ele normatiza o que custará a entrada de um produto de outro Estado para a empresa do Estado. Então, assim, é um xadrez extremamente complexo, difícil de ser entendido, e eu acho que é o grande desafio aí para os nossos legisladores. Eu acho que isso é o maior... eu tenho certeza que isso é o maior dificultador burocrático das empresas. Além de ser caro, ser complexo, ser administrado em todos os sentidos, ele trava muito a operação interestadual, a operação no sentido de Brasil. E tem um municipal, que é o que cobra o serviço, né, para quem faz esse tipo de operação. Mas é uma operação muito menor hoje no e-commerce, né? Sim, sim. E isso surgiu no mundo onde não tinha e-commerce, né? Então essa legislação, o formato com que isso foi feito, não foi feito para o que a gente faz hoje, né? Sim, não foi.
O que acontece? O Estado é lento, ele não é imperfeito, né? Como nós também não somos. E o e-commerce aconteceu numa velocidade muito grande, muito grande. O regulamento CMS, por exemplo, de Minas nasceu em 1975. Se você pegar a curva de crescimento do e-commerce em relação aos últimos anos, é um negócio vertiginoso. Não existe legislação que hoje no Brasil que conseguiu acompanhar. Estados, inclusive, maiores que o nosso, não tem legislação madura, não tem. Então, é um negócio que está atrasado e, até agora, poucos estados criaram situações que conseguiram melhorar e entender o processo de e-commerce. Poucos. O nosso, graças a Deus, foi né? E a gente entende que foi um avanço muito grande em relação ao nosso estado. Nós somos privilegiados em relação a isso. Muita gente fora me procura para entender melhor como isso funciona. Mas existem vários outros desafios que a gente ainda precisa vencer em relação a toda essa história, toda essa burocracia, toda essa legislação do e-commerce, sabe? Muitas delas. Mas muitas. Eu entendo que deveria ser criada uma comissão nacional para tratar essa questão, sabe? E eu acredito, eu desconheço, não sei se tem, uma comissão para tratar só disso. Eu acho que deveria ter. Eu acho que a gente ficaria na vanguarda na América Latina em relação a isso, sabe? E eu não entendi isso porque assim, para mim a contabilidade era uma questão assim, abre uma empresa de e-commerce e coloca isso no formato correto, porque para mim existe o correto, e coloca, mas eu não sabia que existia uma guerra fiscal entre estados para poder olhar essas questões. Para mim era a mesma questão do imposto nacional, era isso que funcionava, mas não é, né? Cada estado define do jeito dele como é que a coisa funciona. Sim, cada estado define a regra dele. Não define só a regra dele. Entenda a complexidade da questão. Veja bem, vamos nos contextualizar aqui para poder exemplificar. Imagine que você vai comprar um produto que você precisa e não tem em Minas de São Paulo, certo? Você vai pagar um pedágio para essa mercadoria entrar na sua empresa. Se você comprar essa mercadoria de Goiás, gente, eu estou ilustrando, é só uma questão de ilustração. Você vai pagar um outro pedágio para determinado produto, para determinada atividade. Então, você começa a exponenciar possibilidades. Dificilmente você vai estar 100% correto. Deveria ser muito mais simples, mas não é. Então, você começa a colocar possibilidades em um contexto que já é difícil vender, né? Então, você começa a colocar possibilidades e regras dentro de um jogo que é comprar e vender, né? Ou seja, você começa a criar dificuldade para a pessoa que quer empreender. Infelizmente, a nossa regra é essa. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? E tentar, nos nossos próximos, né? Nas nossas relações próximas, tentar melhorar esse jogo. Mas a regra é essa. E eu fico imaginando isso, porque assim, a gente, querendo ou não, tem que ficar brigando com os estados, né? Porque a tarefa deles é gerar receita para o governo, né? O governo, do jeito que ele quer gerar receita, quer ganhar recebimento de impostos, mas ao mesmo tempo eles também têm que preocupar com geração de emprego, aquela coisa toda que eles fazem. Então, em um caso eles aumentam o imposto para uma coisa, reduzem para outro, e aí acaba que os empresários brasileiros estão tendo que ficar... Hoje, né, antigamente, isso para mim não era uma possibilidade, mas hoje ficar escolhendo onde que vai ser a sede da empresa, né, como que vai ser. Às vezes o cara é de Santa Catarina, mas às vezes o cara tem que vir para Minas Gerais para poder ter um e-commerce. E essa briga toda, tipo, é isso mesmo? É isso mesmo. Ó, determinadas atividades, o tributo representa 60% do negócio. É impossível hoje você viabilizar um negócio e principalmente escalar se você não dominar essa parte. Não é mais possível. Você vai ser um mais um com a âncora amarrada, arrastando o seu negócio e reclamando. Se você não aprofundar o conhecimento nisso, buscar conhecimento, você não consegue evoluir seu negócio. Seu negócio vai ser mais um, e aí começa toda a dificuldade, você começa a desanimar. Então, assim, é um efeito colateral desse processo, né? E aí você traz um ponto
que eu entendo que, de fato, os estados poderiam melhorar. A gente já conversou outras vezes e eu tenho certeza que, no meu entendimento, a forma como a gente já está inserida iria melhorar muito, mas muito, que é o quê? A comunicação do estado. Eu fico muito triste de, às vezes, as pessoas me consultarem e falarem assim: Marcelo, na empresa assim, assado, não estou conseguindo mais pagar ICMS. Pô, mas aí esse registro especial está ativo aí no seu negócio já tem 10 anos. O que é registro especial? Ele nem sabe que o negócio existe, entende? Claro que a minha comunidade deveria atualizar mais em relação a isso, claro, né? Eu sempre puxo a responsabilidade para o nosso lado, minha classe. Porém, eu entendo que o Estado deveria ter uma comunicação melhor em relação a isso. Ele tem evoluído, principalmente no último governo. Não estou puxando sardinha para nenhum político, não sou político, não tenho partido, nem nada. Mas o último governo foi muito sensível a isso. Mas isso é um comportamento nacional. Porque eu entendo sim, o Estado quer promover o empreendedorismo, ele quer mais arrecadação. O mínimo que ele poderia favorecer um empreendedor como você é lhe fornecer uma informação que ele percebe que você não tem. Porque para o Estado hoje é muito simples entender isso. Ele tem tudo, ele sabe tudo de você, a nota eletrônica, de onde você compra, para onde você vende, como você recebe, ele sabe tudo. Então é muito simples para ele falar assim: Vale, estou observando e você não está usando o seu benefício. Olha só, vou te mandar isso aqui. O Estado de Minas tem feito isso ultimamente. Eu estou falando de Minas, viu, gente? Que é o contexto inserido. Eu não sei se os outros estados estão fazendo isso. Mas você não concorda comigo que não é justo isso? Completamente justo. É bom para a sua empresa, se você vai fornecer, você vai dar mais emprego, o seu negócio vai crescer, o Estado vai arrecadar mais, o seu negócio vai ficar com um desempenho muito melhor. Então eu acho que isso é um pecado capital hoje. Eu acredito que existe muita legislação que favorece sim os negócios e que não é utilizada. Se existir um número, empresas que podem ter o benefício e empresas que têm o benefício, você vai ver que nós vamos encontrar um dízimo nisso aí. Uhum. E eu entendi isso, porque assim, qual que era a minha cabeça, eu acredito que a maioria da cabeça de todo mundo, eu imaginava que existia um negócio que chamava o correto. Tipo assim, eu tenho empresa de e-commerce, então eu me enquadro aqui, ó, empresa de e-commerce, check, é isso mesmo, você vai pagar o mesmo imposto para todo mundo. Até o dia que eu conversei com você, eu entendi que existem milhares de situações possíveis. Infelizmente. E aí a gente tem que tentar encaixar em alguma delas e escolher por si só. Porque se você só chegar ali e falar pelo menos com os contadores, e eu tive a experiência de ter outros 2 contadores, você só chegava e falava: não, o correto é esse, e pronto. Até descobrir que existem essas milhares de possibilidades e você pode usar cada uma delas ao seu favor, do jeito que você acha melhor. Infelizmente. Eu não fico feliz por ser assim não, sabe? Mas infelizmente é isso mesmo. Porque você num contexto de legislação, você tem tantas possibilidades, mas tantas possibilidades, que isso pode ser uma situação que te favoreça, porém pode ser uma situação que te dê problema, né? Então, quando você tem muita opção, você tem mais chance de errar. Então, fala-se muito em simplificação tributária, etc. Eu não tenho esperança que isso vai melhorar a curto prazo, porque cada estado tem seu caixa, tem seu planejamento financeiro, e você que é empresário, você sabe, você trabalha com um planejamento. Aí, dentro do seu planejamento, se tem algum fator que diminua a sua receita, dificilmente você vai aceitar isso. Então eu vejo isso, eu até entendo isso por parte dos estados. Eu não vejo uma solução prática nesse sentido, não. Então, Marcelo, é o seguinte, a gente hoje sabe que a estrutura brasileira, a gente usa Simples Nacional e tudo mais, e eu sei que existe um limite, né, de faturamento nisso, e uma das minhas empresas, a gente estava começando a chegar nesse limite de Simples Nacional. Como é que funciona esse rolê todo? Porque eu sei que muita gente, né, passa por esses problemas também. Sim. Então, é importante primeiro entender como nasceu o Simples Nacional. Alguém lá atrás falou assim: realmente está complicado,
está difícil, os pequenos não estão conseguindo fazer as entregas corretas, os contadores não estão conseguindo apoiar. Vamos criar aqui um regime para tentar simplificar a vida de todo mundo. Aí criaram o Simples Nacional. Tem um nome simples e não é nada simples, é bem complexo. Então, entendia-se que você tinha benefícios de pagar um pouco menos de tributo e tinha um modelo mais simplificado para entregar os relatórios, as obrigações que o Estado vê como necessário. Ok, qual foi o porém dessa história? Ele tem um limite de arrecadação anual. Então, veja bem que paradigma que o Estado criou para o próprio empreendedor. Na maioria das vezes, quando você passa do limite do simples, você tem que ir para outro regime tributário, que no caso é o presumido real, que não vamos entrar em detalhes sobre eles não. Na maioria das vezes que o seu negócio passa do limite do Simples Nacional, na maioria, claro, você é penalizado a pagar mais tributo. Não faz o menor sentido. Dá para entender um negócio desse? Não, quanto mais você vende, mais em teoria você deveria ter que ser. Ou o mesmo. Pelo menos fixo, né? Ou mesmo, né? Porque você projeta um negócio, você projeta uma precificação do produto em detrimento do tributo que você vai pagar. Né? Você já coloca aqui no preço. Tem empresas que dá 30%, 40% de diferença. É um negócio assim, incompreensível. Ok. Então, assim, a gente vê no mercado pessoas que abrem uma empresa para o tio, enfim. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, a gente entende que o modelo do Simples Nacional é um modelo equivocado para a evolução de um negócio. A gente vê que é um modelo equivocado. A princípio, ajuda para quem está começando a entender como funciona uma empresa. Que de fato é bem mais simples que os demais. Os softwares que rodam uma empresa Simples Nacional são softwares, qualquer software roda, é muito simples. Os documentos fiscais são mais simples, sim, é mais simples, ok. Porém, ele deixa a empresa despreparada para dar o segundo passo. Despreparada no sentido de custo tributário e despreparado para as obrigações que ele tem depois do Simples Nacional. Então, é muito comum a gente ver empresas que saem do Simples Nacional dão uma tropeçada de 2, 3 anos aí, para aprender como é que funciona. É muito diferente, é muito mais complexo, exige muito mais do software, exige muito mais também da parte burocrática da empresa. Enfim, é muito diferente. Então, a gente entende que é um modelo extremamente equivocado no sentido de se você pensa em escalar uma economia, como é que você penaliza uma empresa que cresceu? Tem empresas que hoje em dia só funcionam se ela for pequena, né? Se ela aumentar, fodeu. É muito comum. O cara compra sabendo que ele pode vender até ali. Eu não posso vender mais. Porque se eu der um passo a minha empresa crescer mais, eu vou ser penalizado. O que acontece é isso. A gente está falando de penalizar, o que é penalizar? É o tributo ser maior, o custo com o contador, porque dá muito mais trabalho, ser maior, né? Eu ter um funcionário mais capacitado para gerir essa massa de informação dentro da empresa é maior, as penalidades em relação a essas não entregas é maior, tudo é mais difícil para quem cresceu. Dá para entender? Não dá. Ninguém entende. Exato. Mas é assim que funciona. E eu tinha comentado agora sobre o que é lucro presumido, lucro real. Sim. Para quem não sabe, assim, o que é isso? Assim? Tá. Basicamente, no nosso país, a gente tem 3 enquadramentos tributários, basicamente. O Simples Nacional, você paga uma única boleta efetiva na venda. Uma boleta que engloba vários tributos, estadual, federal e municipal. Ok. No presumido, estima-se pela venda tributos federais, são 4, eu não vou entrar muito em detalhes, senão vai ficar muito técnico aqui. Então você coloca uma alíquota fixa para os tributos federais e no CMS, que é o estadual, você faz uma compensação entre o imposto que entrou e o imposto que vendeu e paga uma alíquota da diferença. Então, você presume no federal um valor fixo
que faz a diferença do ICMS. No lucro real, tudo é apurado pela diferença. Nos tributos federais, você recolhe sobre a diferença entre o que entrou e o que saiu e você paga o imposto de renda, que no presumido também é estimado pelo faturamento, você paga pelo resultado da empresa. O presumido tem um limite de faturamento, se não me engano está por volta de 80 milhões ano. Já é bastante coisa, né? Já é bastante. E o real não tem limite de faturamento. Então, na escada seria o simples, depois o presumido e depois o real. Necessariamente não existem exigências para transitar eles, não. Algumas atividades, sim, não podem ser feitas no Simples Nacional. Mas uma área mais específica de serviço e outras mais. São detalhes burocráticos. Claro. Não, e eu vejo assim, a gente, né, o empreendedor, a gente imagina assim, né, explicação complexa e tal, mas o que a gente imagina é o seguinte: o Simples Nacional a gente paga lá 12%, o lucro presumido é tipo assim, a diferença entre o lucro ali é o tanto que a gente fatura menos uma presunção de lucro, né, acho que é 30%, não sei o tanto que é. Aí você paga o percentual sobre esses 30%. E o lucro real, ele soma todos os custos, soma tudo que você recebeu, e aí você paga só sobre o lucro que você teve. Pois é. Mas isso é o que a nossa cabeça como empreendedor, porque obviamente a gente não é da área tão específica, a gente não fica nas minúcias. Sim. Então, mas assim, de uma maneira mais simples, assim, é isso mesmo? Pois é. Não. Aí é que tá. Por quê? Por que a resposta tem que ser não? Da minha parte. Da sua, eu sou totalmente, assim, eu assimilo esse seu entendimento. Porque a complexidade que se dá em cada um desses 11 ou 12 impostos que tem nessa história aí, cada um tem um comportamento por produto, por atividade, para quem você operou. Se eu vender para o Ali, o comportamento de um desses 11 é isso. Se eu vender para o Marcelo, é outro, o mesmo tributo, para a empresa de mesmo comportamento tributário. E antes eu achava que, tipo assim, eu que vendia, sei lá, sapato e a outra pessoa que vendia, sei lá, roupa era a mesma coisa, mas não é. No seu caso, nesse caso, é o exemplo que você está colocando metafórico, não é. Depende de várias conexões para se ter uma resposta. Então a gente volta na mesma história. Quando você aumenta a possibilidade, você aumenta a chance de erro. Então isso tudo, e a gente ainda é dependente da questão sistêmica, que é software, os arquivos eletrônicos ainda, se eles estão comportando da maneira como tem que comportar. Não é. Então a gente depende para quem que a gente está vendendo, depende de quanto está vendendo para essa pessoa, depende de onde ela é, depende se ela está dentro ou fora do estado. Cara, depende se ela vai usar o produto ou se ela vai revender. Então assim, olha só para você ver, eu tenho que entender quem você é, eu tenho que entender o que você vai fazer com essa mercadoria para poder te orientar da melhor forma possível. Então, veja a complexidade da história. Infelizmente é assim, é essa a regra. E isso tem a ver com aquela parte lá quando a gente vai abre um CNPJ e ele te pergunta lá a sua atividade, o que você vende? Sim. Isso tem a ver com isso? Tem a ver. Tem a ver com a sua. Isso é o seu lado de entendimento. Mas também tem a ver com a atividade para quem você está vendendo. Não, isso é muito doido, né? Porque depois que eu entendi isso, é que eu entendi, falei, velho, isso realmente é trabalhoso, tem que procurar alguém que saiba fazer. Senão... A gente tá no podcast de notificações inteligentes, não é? Sim. Então, quem está aqui do outro lado, a maioria é dono de e-commerce, dono de infoproduto. Então, o que acontece? Se a gente pegar qualquer prestador de serviço, olha um exemplo clássico aqui. Vamos imaginar que a gente tem em São Paulo, a empresa de São Paulo. Eu estou prestando um serviço para uma pessoa em Ribeirão Preto. O serviço vai ser executado em Ribeirão Preto. A propriedade do imposto de serviço não é da empresa de origem, da cidade da empresa de origem. A propriedade do serviço é onde o serviço foi executado. Então, na teoria, a propriedade do ISS ficaria no município de Ribeirão Preto. Imagina uma empresa que presta serviço para 500 cidades. Como que fazem? O Notificações Inteligentes é um caso, né? A gente oferece serviço para o Brasil inteiro. Sim. Então,
Então, é uma dificuldade fazer isso. É muito complexo fazer isso. É trabalhoso no sentido físico. Você entrar, você operar, você conferir, você fazer checagem. Então, é isso. A nossa vida hoje é essa. Então, a gente, é o que eu sempre digo para todo mundo. Vamos ser esperançosos, né? E vamos fazer aquele trabalho de formiguinha nos nossos próximos para tentar melhorar esse processo, né? O Estado tem melhorado. É assim que eu vejo, que tem melhorado nesses últimos anos, agora principalmente os últimos 2, 3 anos, no sentido geral, inclusive nas prefeituras, tem melhorado, mas eu entendo que ainda a velocidade a qual essa melhora nos chega ainda não é satisfatória. Eu acho que deveria existir uma outra forma de se fazer a conexão tributária de viabilidade dos estados, porque eu acho que é onde se garra esse negócio todo, uma comissão que pudesse funcionar com mais velocidade além do meio legislativo. Eu não sei falar especificamente qual seria, mas né, eu acho que isso aí teria que vir do Estado. Mas a nossa regra é essa, não é fácil, é difícil mesmo, e sem ela, dificilmente uma empresa consegue se estabelecer no mercado e muito menos crescer. E assim, como a gente estava falando que tem muita gente que é dono de e-commerce, todo mundo que tem e-commerce acha que a tributação é a mesma coisa para todo mundo. Sim. Mas cada um que vende uma coisa tem uma tributação diferente, né? Sim, exatamente. Cada produto tem que ser analisado um por um. Se tiver 1000 produtos, são 1000 análises. E por que uma empresa hoje de e-commerce tem que avaliar onde que ela tem que ficar? Sim. Porque hoje tem caras lá do Amazonas que estão vindo para Minas Gerais, Sim. tem de Minas Gerais que está indo para Amazonas. Sim. Como assim? Vamos lá. Quem é o grande dificultador da história? É o ICMS. De quem é a propriedade do ICMS? É do Estado, certo? Cada Estado monta a regra interna e regra de relacionamento entre os outros Estados da União de acordo com o que lhe convém. Então vamos imaginar que nós estamos em São Paulo. Pode ser? Vamos lá. Vamos imaginar que eu venda sapato. Eu estou no estado de São Paulo. Eu vendo para Goiás, eu vendo para o Amazonas, eu vendo para o Brasil inteiro. No final do mês, quando eu vou fechar a conta, o ICMS deu, vamos imaginar aqui, R$10 mil, ok? Pronto. Aquilo é o desembolso de caixa que a empresa vai ter que ter para honrar o compromisso com o Estado de São Paulo em relação à operação que ele teve, ok? Pronto. Se ele pegar a empresa dele, ele opera no e-commerce, que é o nosso caso aqui, levar a empresa dele para Minas Gerais, pode ser que isso fique pela metade do custo. Eu não estou afirmando, eu estou ilustrando uma situação tentando lhe dar a resposta para tentar ser bem prático para quem está assistindo a gente. Então, assim, tem então, assim, existe uma possibilidade da redução de imposto muito clara, assim. Extremamente. Isso é a vida do empresário no Brasil. Isso é a vida do empresário no Brasil. Ele tem que pensar nessas possibilidades. Abrir a mente, pensar no sentido macro, porque às vezes é um desconforto mental ele pensar, nossa, mas eu vou ter que levar a empresa para... Eu entendo que o caixa justifica tudo, né? Sim. Às vezes numa conversa dessa aí você economiza R$300 mil, né? Vamos pegar, por exemplo, as montadoras de carro. Por que essas mega empresas pegam uma planta gigante, que é uma cidade, e levam de um estado para o outro? Tem uma resposta simples, gente. É economia. Faz todo sentido pensar nisso. Hoje, pequenas empresas estão tendo esse comportamento. Eu tenho sentido isso na pele. Semana passada mesmo, uma pessoa fez contato comigo de São Paulo, uma pessoa que vende roupa, por coincidência, me veio aqui a cabeça, perguntando, Marcelo, assistiu uma palestra sua, não sei o que, é isso mesmo? Eu falei, cara, é isso mesmo. Eu falei, pô, mas pouca gente sabe disso e tudo. Então, assim, eu tenho observado que esse desconforto, né, tem feito as empresas procurarem essas respostas. Isso antes da pandemia, eu não percebi, isso agora eu estou percebendo. Então, sim, faz todo sentido pensar em se movimentar na União, nos Estados da União, no mínimo estudar.
E se você fosse analisar, se fosse fazer, sei lá, um top 3 estados para ter e-commerce no Brasil hoje, quais seriam? Eu vejo 3 estados hoje na vanguarda. Nós estamos falando de e-commerce, né? O assunto nosso é e-commerce. 3 estados hoje que estão na vanguarda. O que a gente tem que reconhecer que deu o pontapé inicial foi o estado do Espírito Santo. Ele começou essa história. Depois foi Minas Gerais, depois Santa Catarina. Eu posso errar na ordem aqui, mas basicamente é isso. No meu entendimento, Minas Gerais hoje é o melhor. Por que Minas Gerais? Por causa de questão geográfica. Nós estamos falando de e-commerce não tem barreira, né? O fato de Minas estar no centro geográfico do país faz com que a questão logística traga maiores possibilidades em relação à questão logística. Então, quando o estado de Minas beneficiou os empresários do e-commerce, ele também beneficiou as empresas de logística. Claro, né? Que é um negócio totalmente conectado. Então, isso, no meu entendimento, colocou em Minas em primeiro lugar. Então assim, eu faria um pódio diferente, sabe, Guarda? Colocaria Minas em primeiro e Espírito Santo e Santa Catarina em segundo. Não teria terceiro. A gente observa que outros estados estão movimentando, mas hoje a resposta que eu tenho é essa. E dá para o cara economizar muito nisso, porque assim, a gente falou de uma redução de imposto, mas às vezes em algum caso o cara vai aumentar frete ou reduzir frete, assim, essa conta no final das contas fecha? Fecha. Muito mais que isso. Às vezes uma empresa não tem viabilidade por causa disso. Vamos ilustrar aqui uma situação prática aqui para quem está nos ouvindo. Vou imaginar uma empresa de móveis. Aqui, ó, uma mesa. Imagina o custo logístico para carregar uma mesa dessa. Se você entender que você está na ponta do Brasil e vai vender para a Amazônia, para o Amazonas, e se você está em Minas e vai vender para o Amazonas, o frete vai ser muito relevante, né? Então, o assunto tributário somado à questão logística, falando de e-commerce, faz todo sentido. Faz todo sentido. Às vezes uma empresa está mal no estado e quando vai para outro, ela sai do negativo por super positivo. A gente vê isso. É tudo uma questão de desconforto. Quem reage no sentido de informação no desconforto, geralmente a resposta é muito positiva, sabe? Dificilmente a gente tem uma resposta negativa. O e-commerce é um negócio muito, no sentido de locomoção, ele é muito mais confortável do que uma empresa que precisa ter um galpão, né? É muito mais difícil, uma indústria, por exemplo, é muito difícil levar uma planta e tal. Mas o e-commerce não. Você consegue movimentar o estoque dele em uma sala, montar uma operação boa, grande. Então, faz todo sentido o empresário do e-commerce pensar nisso. E a galera às vezes pode ficar num desconforto, tem que mudar de cidade, né? Mas isso aí é uma coisa pessoal, né? Seus clientes passam por isso? Sim, passam. A gente vive em um país ainda muito colonial, né? Se a gente pensar que vamos pensar aqui numa área técnica, o nosso código tributário tem 90 anos. Imagine, nós como nação temos 500. Nosso código tributário tem 90 anos. Nós somos ainda muito infantil no sentido de maturidade empresarial como negócio, né? Nós não somos mais, apesar de ser um país agrícola, se a gente pensar no sentido comercial, industrial, a gente é muito juvenil ainda. A gente tem que entender isso para meio que se conformar em relação ao que a gente ainda tem que correr atrás. Então, assim, faz todo sentido, sim, olhar e abrir a mente para pensar em mudar o negócio, né? Hoje tem tanto recurso para controlar estoque, né? Enfim, fazer tantas possibilidades que eu vejo que eu não vejo nenhuma outra possibilidade se a pessoa que não pensa nisso, sabe? E eu lembro que antes da nossa conversa, você tinha pedido para a gente conversar sobre uma questão sobre DIFAL, né? Assim, isso é tão relevante assim? Sim. Que história é essa de DIFAL? Sim. Então, eu gosto muito de entender de onde surgiu, né, todas essas siglas, essas histórias todas. Primeiro é importante falar o que é DIFAL. Quando o e-commerce começou a ser um negócio legal, começou a ter volume, os estados
que entendiam que eram menos, que tinham uma capacidade empresarial menos relevante em operar o e-commerce, falaram assim: olha, ok, vocês podem vender para o meu estado, aceito, desde que vocês paguem um pedágio. Vamos imaginar que existe um estado aqui chamado Azul. O estado chama Azul. Não vou dar nome para não causar desconforto. Aí o estado Azul não estava vendendo nada para fora pelo e-commerce, mas estava comprando muito. Comprava do estado do Sul, do Sudeste, enfim. Aí, o que isso estava ocasionando nas empresas do estado Azul? As empresas do estado Azul estavam perdendo venda para os e-commerce. Ok. Então houve uma movimentação política e criaram um cara bacana que chama DIFAL. Então a ideia surgiu dali. Então como é que funciona? A ideia inicial era a seguinte: que o estado de origem enviava parte do valor de ICMS para o estado que o cliente comprou. Era uma distribuição para tentar proteger estados que tinham menos pujança comercial digital, certo? A história começou assim. E aí foram mexendo nessa legislação, mexendo, e chegamos no ponto que estamos hoje. O que é o DIFAL? Quando eu vendo do estado A para o estado B, o estado B tem direito a cobrar da empresa do estado A o pedágio, independente de qual seja. Então, eles normatizaram isso no Brasil, criaram mais uma regra, mais um custo, e o consumidor final, que é ele quem paga esse custo, né, mais uma vez teve mais essa penalização. É um assunto muito novo, e assunto muito novo cria-se muita discussão sobre o mérito, né? Então, houveram sim, por parte dos estados da União, muitos tropeços em relação à legitimidade do processo, mas o fato é que agora ele foi homologado. Ele já faz parte do planejamento financeiro dos estados, e dificilmente ele vai cair. Eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Eu trabalho com a realidade. Agora, é claro que o meio jurídico, ele é um meio questionador, né? Ele parte dessa essência. Então, vende-se muita ideia de que isso não é válido, que o processo não foi correto. Sim, eu concordo, mas vamos para a prática aqui. Vamos imaginar que você tem um e-commerce, você faz 100 vendas para o Nordeste, para um caminhão seu lá no Nordeste. E aí? Seu cliente não recebe. E aí, como é que vai fazer? Você vai reclamar para quem? Entende? Então, na prática, a luta em relação a isso e esse entendimento que isso já faz parte do planejamento do Caixa dos Estados, fala assim, gente, infelizmente, essa aí, perdendo. Tudo bem, pode brigar, quem achar que é devido, né, quem é mais arrojado nesse entendimento, pode brigar e tudo, mas eu entendo que a gente tem que botar isso no custo e tocar a vida. Mas na prática isso então quer dizer que é um imposto que a gente paga para quando a gente manda a mercadoria para lá? Quem paga isso é a empresa ou o consumidor final? Quem paga isso é a empresa, né? Porque é a empresa, mas embutido no preço, né? Sim, exato. E aí na realidade então tem como hoje em dia a maioria das empresas não paga isso, não está sabendo que isso existe? Pois então, existe um setor jurídico assim, profissionais que têm um entendimento claro em relação à legitimidade disso, certo? Eu não sou advogado, eu sou uma pessoa prática da vida que tem muita experiência. Eu entendo que a guerra foi perdida. Isso veio crescendo e chegou onde está. O que o pessoal faz, cara? O advogado vem, ele defende a tese dele, que os rituais burocráticos não foram cumpridos, isso é de fato, a maioria das vezes tem-se razão. Mas a questão prática é que, e é nela que eu me apego. O caminhão para lá em qualquer lugar que seja, você tem 100 produtos lá entregues para 100 clientes diferentes. E aí, como é que você fica? Aí um caminhão para, dois para, e aí, como é que você fica? É difícil.
A teoria da prática é um negócio muito complexo de ser tratado especificamente nesse assunto. Mas é isso. Tá? Então o que acontece, não sei se ainda entendi, a gente manda um produto, sei lá, para o Nordeste ou para outro estado, e por algum motivo os caras param o nosso caminhão lá na hora de entregar. Tô vendo aqui que você não recolheu, eu te falo. Ah, tá. E aí ele pode travar essa mercadoria lá, parou o caminhão. Multa. Parou, o caminhão tá lá parado. Não libera enquanto não pagar. Não. Libera o caminhão, a mercadoria pode ficar. Isso serve para qualquer empresa, assim? Qualquer empresa. É venda consumidor final por e-commerce de um estado para o outro. Independente se o cara estiver no Simples, se ele estiver em qualquer modelo. Pois então, hoje existe uma grande discussão em relação ao Simples Nacional. Mas eu acredito que essa discussão em relação ao Simples também vai cair. Então, eu desoriento todo mundo a discutir o mérito dessa questão e não provisionar isso no caixa. Basicamente é isso, sabe? Entendi. E isso também tem um pouco a ver, porque assim, hoje em dia tem muita gente, eu acho que talvez a maioria das pessoas aqui também vendam em marketplace. Sim. Que são o quê? Shopee, Mercado Livre, Americanas e tudo mais. Eu lembro até que você tinha comentado comigo um tempo atrás que isso estava virando um problema também fiscal muito grande, porque tem a questão de, essa até uma notícia de virar um camelódromo, né? Que história que é essa daí? Então. E é bem isso mesmo, né? Então, há um tempo atrás, primeiro a gente tem que entender o conceito do marketplace, né? De onde surgiu o conceito do marketplace? Um dos conceitos primários do marketplace é o seguinte: eu, Marcelo, tenho uma geladeira lá em casa, não quero mais a geladeira, vou botar ela para vender. Esse era o conceito básico do e-commerce, do marketplace, né? É claro que o mercado viu isso como uma oportunidade e começou, inclusive os próprios marketplaces, começaram a estruturar um projeto maior para esse negócio, né? Foi assim que estruturou-se o marketplace. Pronto. O que aconteceu? Agora, uma questão bem contemporânea. A gente observa que tem operadores, empresas e pessoas físicas que estão operando em marketplace sem emissão de nota fiscal. Ok. Somado a isso, existem operadores internacionais, né? Claro que estão operando no nosso país, que desconhecem esse documento chamado nota fiscal. E é claro que os estados não veem isso, né, de forma legal. No meu entendimento, eles demoraram muito a ver, porque de fato prejudica muito o empresariado brasileiro. Eu acho que eles demoraram, aliás, estão demorando muito, que não resolveram até hoje, né? Então, assim, eles deram esse apelido de camelódromo, é como se você fosse nesses shoppings aí, que tem em todas as cidades aí, que você chega lá, que a turma está vendendo tudo ali, de tudo quanto é país ali, e não tem muito controle daquele negócio não. Pronto. Então, qual que é o risco nisso, agora, trazendo mais seriedade para o assunto? Você está operando em um ambiente eletrônico. O Estado sabe o que você está operando. Ele sabe, ele tem conhecimento. Se você recebeu 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, 50.000, ele sabe. É um ambiente eletrônico. Antigamente dava para burlar isso aí, né? Só receber em dinheiro, ninguém ia ficar sabendo o que estava acontecendo. Mas no e-commerce ainda não tinha como, né? No e-commerce. Não tinha como? Não, no e-commerce. Paga boleto, paga por cartão, concorda? Era um recebimento eletrônico, era uma transação eletrônica. E o que acontece? Hoje existe um número que está na casa dos bi, a gente fala-se de um número estratosférico, dessa operação do cara que compra ali um pendrive, compra um feed, carregador, compra uma caneta, compra uma borracha bonitinha, que vem, sabe-se lá de onde, vem do mundo inteiro, e que não tem nota fiscal. Isso entra no Brasil, sem controle nenhum, e é claro que para quem compra é muito ruim. Eu já comprei. Eu acredito que dificilmente você vai encontrar um brasileiro abaixo dos 30 anos que não comprou. Todo mundo já comprou nesses sites internacionais. Chega sem documento nenhum e o Estado e a União perde arrecadação com isso, né? Então, existe esse movimento internacional e existe esse movimento nacional. A gente está observando que agora, de fato, os Estados e a União estão
colocando inteligência prática nisso para cobrar de alguém. A gente ouve dizer que vai cobrar de quem está pagando, ou seja, de nós, né? Estou me colocando como se fosse, se estivesse comprando, ou cobrar do emitente. Não se sabe como isso vai funcionar. A gente que vive, né, o e-commerce, a gente vê muito na internet, muito. Estou operando pessoa física, acha que está tudo bem. O cara começa vendendo ali, muito empreendedor começa desse jeito, vendendo ali, e depois tenta regulamentar. Eu vi um caso que está sendo estudado, né, em um ambiente governamental aí, que eu fiquei sabendo. A pessoa fez mais de 100 mil vendas de pessoa física. 100 mil vendas em pessoa física? E um marketplace nacional. E aí, como é que a pessoa faz? Você acha que essa pessoa vai ter problema? Não, com certeza. Então, assim, nós, empresários, o que eu tento trazer para uma empresa é segurança. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em onde nós nos estamos nos aconselhando, porque tudo que você ganhou, você pode perder da noite para o dia. Então, o empresário ele tem que ser sensato no sentido de caixa. Então ele tem que pensar muito bem, ele está investindo o tempo dele, ele está vindo a corda, a preocupação, é telefone, muito problema, ele perder do dia para a noite. Então, cada um tem uma maneira de entender como ele deve portar o negócio dele. Eu entendo que ele tem que ser um pouco sensato em relação a isso e seguir as regras para ele construir e esse suor valer e ficar com ele. Ele pode perder tudo. Eu não entendo qual o sentido que faz isso, sabe? Eu não sei se a turma não tem a percepção disso, se não sabe. Acho que na real, eu acho que não vai dar merda. Tipo assim, acho que não vai dar nada. Sim. Eu não sei se é isso, eu não sei se é inconsequência do vamos ver o que vai dar. Eu não sei, de fato eu não sei. E eu sei também que parte dessa parcela não encontrou uma resposta para trabalhar legal. E eu te afirmo, tenho certeza que no mínimo 90% de qualquer operação feita nacionalmente é possível sim ser trabalhada de forma correta. Eu vejo muita gente começando desse jeito e depois eles regularizam, né, de alguma forma, tipo, vende um pouquinho mais, aí já falam, não, agora eu preciso regularizar. Mas eu também vejo muita gente, desde os caras que trabalham com infoproduto. Isso aconteceu muitas vezes, eu já vi caras aqui que hoje em dia tá na moda PLR, vendendo uns produtos digitais e tudo mais, e os caras, sei lá, vendem 50, 100 mil reais, sim. Aí depois, sei lá, passa 5, 6 meses que o cara vai querer regularizar o negócio. E é importante já fazer isso desde o começo, né? Sim, eu entendo que também, pela falta de informação, seja difícil você planejar um negócio do início. O certo é isso, não existe dúvida sobre isso. Eu também concordo com você. Mas eu entendo assim, às vezes o empreendedor, nem ele sabe o que ele tem que fazer. Então, essa importância, geralmente, ela vem quando o negócio de fato toma um corpo, sabe? É claro que a gente deveria ter essa programação sim antes de começar o negócio. Mas o que me preocupa é essa inconsequência. Eu vou dar vários nomes aqui para... Não é uma espécie de ofensa isso que eu estou dizendo, não é. Pelo contrário, é no sentido de orientação mesmo. Essa inconsequência, ou essa falta de informação, ou essa falta de desconforto em buscar uma informação que traga normatização para o negócio dele, entende? Para ele trabalhar, cara, poder ir para casa tranquilo, né? Ter uma vida normal, poder declarar o imposto de renda dele bonitinho, ficar tudo em dia, tudo legal, tudo ok. Pode ser que você ganhando menos? Sim, pode, mas é isso, o jogo é esse. É melhor fazer tudo certinho que dar merda depois. Pois então, mas agora, enfim... E você já viu isso dar muita merda? Já. Tipo, qual que são as possibilidades de dar merda, assim? O que é dar merda? Tipo, você pagar uma multa? O que é? Eu tenho no meu currículo mais de 300 fiscalizações. Tem muitos anos que eu opero muito com isso. Eu sei muito bem o que isso pode dar. Eu já vi inúmeras vezes, empresário perder mais do que tinha de patrimônio. Isso é o básico, que é a questão de caixa, né? Porque determinadas atividades caem na questão civil e penal, que é poder ser preso.
Então, assim, eu acho que é por isso que às vezes eu falo que às vezes o operador do e-commerce ele não está entendendo o que ele está fazendo. Eu acho que de fato existe essa parcela, né? Porque se ele entendesse o que ele está fazendo, eu não sei, eu acho que ele iria tentar organizar melhor o negócio, sabe? E quando você fala assim, o cara perdeu mais do que tinha, mas é tipo o quê? O cara, sei lá, tinha uma casa e aí ele perde a casa porque, tipo... Você... É isso aí. E fica devendo. E ainda fica devendo. E ainda fica devendo. Eu vi um exemplo prático aqui, uma pessoa que trabalhou muitos anos, o pulo do funcionário em uma empresa tinha 800 mil reais. Isso já tem alguns anos isso. E ele entrou de cabeça com aquele negócio na família, tinha casa própria e tudo. E o negócio foi mordendo esse dinheiro dele, ele investiu, mordeu. E aí ele falou, cara, eu vou vender minha casa para investir capital. E eu não estava nessa fase ainda não. Cara, ele perdeu a casa, ele perdeu os 800 mil reais e ficou devendo mais do que isso tudo somado. Nossa! A chance dessa pessoa recuperar, me fala qual é. Nenhuma. Ele já está debilitado. Em todos os sentidos. Tinha dinheiro, investiu no negócio e ainda depois perdeu tudo. Está debilitado psicologicamente, está sem caixa. É difícil trabalhar sem dinheiro. Sem dinheiro é muito difícil. É muito difícil recomeçar. Então, assim, é isso que eu... Isso é até pior do que o cara que, assim, às vezes a gente fala assim, eu quebrei no meu negócio. Aí você perdeu o que você tinha. Agora, se você sair devendo, é pior ainda. Porque você sabe devendo o Estado. O Estado vai deixar você ter uma empresa? De jeito nenhum, já era. Você tem crédito com o Estado? Não tem. Você não concorda que também existe certa justiça nisso? Demonstrou-se que você não tem competência para operar uma empresa. Né? Eu não estou vitimizando o Estado. Eu estou tentando ser prático aqui. É claro que tem pessoas que fazem isso intencionalmente. É claro que, às vezes, o Estado não ajuda, né? A gente sabe disso. Mas é assim que o jogo funciona. E, assim, eu acho que é muito comum as pessoas imaginarem que, eu não emiti imposto por muito tempo, então, às vezes, acho que eu vou pagar uma multa, mas acho que se passar um tempo, isso não vai acontecer. Como é que é isso daí? Então, criou-se essa cultura. Vamos pensar aqui. Há quantos anos a nossa história eletrônica ela nasceu? Hein? Então, vamos imaginar aqui, 7 anos, 8 anos. Nos 7, 8 anos, nosso ambiente é 100% digital, ok? 100%. Não existe aquela notinha de mão mais. É tudo digital. O cupom hoje que você compra na padaria é digital. A nota é digital. Antes disso, era papel, era físico. Isso tinha uma certa digitalização, mas era uma digitalização parcial, no sentido de controle deficiente. É esse ponto que eu quero trazer. Hoje não. Hoje eu tenho dificuldade em te dizer o que o Estado não sabe. Então, criou-se essa cultura de que existe a possibilidade de passar alguma coisa por causa do passado, por causa dessa deficiência antiga do passado. Agora não tem mais. Agora não tem mais. Acabou. Então, essa chance que existe da pessoa passar, é uma chance estatística. É muito difícil de passar. Então os caras mais velhos realmente falam assim, não faz isso que não dá nada não. É porque antes realmente passava, né? Acontecia. Agora não. Agora é diferente. E o que acontece? É claro que, imagine que você vai fazer uma empreitada. Imagine que você vai fazer uma obra. Você vai fazer uma obra, vai construir uma casa. Você vai ali fazer um quarto, depois volta. Daqui 6 meses você volta, faz outro quarto. Você faz isso? Não faz, né? Então o que o Estado faz é isso. Ele espera acumular alguns anos para um analista ir lá e fiscalizar vários anos. Então é uma soma de situações de vários anos. Entende? Ele prefere fazer isso. Eu achava que na real ele fazia isso porque estava acabando o prazo. Ele tem 60 meses para fazer isso. Ou seja, 5 anos. Mas 5 anos é muita operação, né? É muito dinheiro. Quem vende R$1.000 por mês aí, vai dar 60 mil reais, né? Então uma base de cálculo de 60 mil, ele analisar naquela massa onde que está errado. Então esse negócio de ficar para depois é um perigo. Você está vendendo, emitindo nota, comprando toda hora.
a gente desorienta. Então, assim, a gente orienta sempre que tente regulamentar. E é possível, na maioria absoluta das vezes, é possível ter viabilidade, é só buscar uma informação legal e estudar, e ir na internet, que consegue, cara. Hoje consegue. E essa galera que, assim, digamos que tem um empreendedor do outro lado lá que, beleza, ele tá assistindo a nossa agora, porque talvez ele tá preocupado, né? Porque sim, passou um tempo, às vezes ele trabalhou sem emitir nota fiscal de muitas vezes que ele já fez e bom, passou, sei lá, 5 meses que ele tá emitindo tudo, que ele ficou sem emitir nada, e ele olha assim e fala assim, porra, agora eu preciso regulamentar. E esse período aí que eu fiquei sem emitir nota fiscal, tipo assim, eu tem como recuperar? Eu ainda consigo me organizar ainda? Ou tipo, fudeu mesmo, eu já não emiti? Vou ser preso? Então, ó, é assim, eu não sou defensor do Estado, sabe? Na minha humilde capacidade, eu tento ser justo. E o Estado, nessa situação que você está colocando, ele tenta trazer justiça. Ele não penaliza a empresa que fala assim, Estado, eu errei aquele período ali, eu deixei de recolher esse valor. Aí o Estado fala assim, ok, eu não vou te penalizar em relação a isso não. Você vai lá e só paga a correção e os juros daquilo ali. Pronto, está resolvido. Entende? Não tem problema nenhum maior do que isso. Mas antes de fazer qualquer coisa nesse sentido, esse empresário ele tem que montar um plano de estudo, entender se aquilo é de fato procedente, entendeu? Entender se o que ele está fazendo no presente, mesmo pagando imposto, está correto. Às vezes ele está pagando mais imposto, está incorreto. Olha que dicotomia. Às vezes ele está pagando mais e está incorreto. Vai ter problema também. Então, a fonte de informação, essa massa de informação dessas possibilidades, eu entendo que é o desafio. Então, respondendo objetivamente, existem procedimentos para resolver o que você acabou de dizer. Não tem saída, não fudeu ainda não. É muito comum, um exemplo aqui dá. Imaginar que a empresa vem pagando. Vamos falar que seja em qualquer esfera de imposto. Está pagando 10 mil reais por mês de imposto, certo? Alguns dos impostos não estão sendo recolhidos. Mas existem vários impostos que estão sendo pagos sem necessidade. Pode ser que essa empresa, que fez uma falta de recolhimento de vários impostos, tenha pagado muito mais do que tenha sido devido. O Estado vai aceitar que ele abra um processo burocrático e receba tudo que ele pagou a mais. O Estado aceita isso, porque está na lei, entende? Então, assim, a gente sempre vê o lado negativo, né? Então tem um lado positivo também. É só ter o conhecimento para fazer isso. E é muito comum isso. Muito comum isso. Principalmente em produtos que passam por transformação, principalmente indústria. Não é o nosso caso aqui, mas só para não deixar passar. Indústria tem muita situação, porque passa por um processo complexo de industrialização, que N produtos viram um. E a classificação daquilo ali, às vezes, está incorreta, sabe? Enfim, é comum. Então, da mesma forma que tem como pagar o que não foi pago, tem como recuperar o que foi pago no indivíduo. Tem como recuperar o dinheiro Sim. ainda. Você já passou um mau período, paguei errado, mas você olha lá e fala assim, tem como recuperar essa grana aqui. Sim. Legal, né? Que às vezes o cara não estava nem contando com esse dinheiro e já consegue reaver o dinheiro. Inclusive, analisando esse lado assim, você já fez alguma conta, assim, tipo assim, avaliando todas as empresas que eu já atendi, que eu consegui recuperar dinheiro, você consegue fazer um cálculo assim, de quanto que você já economizou disso tudo já? Não consigo. Da minha vida profissional? Não consigo. É muito grande. Com certeza mais de 500 milhões de reais. É um número muito grande. Mais de 500 milhões? Com certeza. Mas são muitos anos também, né? Não, claro. Porque você pegou uma empresa de Simples Nacional, parece ser muito dinheiro, mas você pegou uma empresa de Simples Nacional, ela vende, hoje o teto dela é 4.800, mas o correto é inviável depois de 3.600. Vamos falar que seja 3 milhões. Se você pegar 100 empresas, vai dar 300 milhões, né? Então, parece ser muito, não é pouco, claro que não é pouco, mas 1% de muito é muito, né? Qualquer dinheiro que venha para o caixa que está fora do planejamento já é um negócio excelente, né? Excelente, né? Principalmente que a margem de empresa hoje em dia é 10, 15%, então 1% já é uma adição na margem de lucro final absurda, né? Se você projetar o período fiscal anterior, é 1% de 5 anos.
1% em 5 anos. Então, sempre é relevante. Uhum. Então hoje o cara que ali é dono de uma empresa, sei lá, tem 3, 4 anos que já existe, tem como o cara sentar com você, tipo, olhar tudo e falar assim, ó, isso aqui estava errado, você pagou errado, tem como reaver esse dinheiro? Isso aí, eu te digo mais, tem. Eu até faço isso, sabe? Não é o meu... não é a minha prioridade hoje no meu sentido de trabalho. Mas existe um mercado disso. Gente ligando, call center, Arlen, eu sou de uma empresa assim que recupera os créditos, você quer que eu faça uma análise para você? Existem N empresas no mercado hoje que fazem só isso. É muito comum. Se todo mundo bater na internet aí e procurar a análise de recuperação de crédito, qualquer coisa assim, vai encontrar bastante. E isso, essas empresas ainda podem fazer errado também, né? Então... Sim. Você tem que procurar, essas empresas geralmente, elas basicamente, no sentido metafórico para todo mundo entender, elas trabalham com uma espécie de sinal. Sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Sinal verde seria o que pode se recuperar, que não existe dúvida. Não existe dúvida sobre aquilo. Porque elas são muito complexas, às vezes fica alguma dúvida. Então o verde é o que não existe dúvida. Então o sinal laranja, que é o que existe discussão sobre o mérito. Então o vermelho, que é o que não deve ser recuperado. E, geralmente eles colocam isso na mesa com o empresário, eles expõem essas informações, e uma empresa séria com certeza vai fazer isso. Eles expõem essas informações, o empresário decide e a empresa executa o que eles estão entendendo que pode ser executado ali. Entendeu? Entendi. Então hoje seu foco é pegar as empresas e tentar fazer elas pagarem menos? O nosso foco no escritório e meu, às vezes as pessoas querem só bater um papo com a gente, é você tratar o negócio em um ambiente nacional e dar a melhor resposta de pujança comercial ou resultado para cada negócio. Isso envolve uma série de fatores: classificação, ramo de atividade, localização, regime especial, que é um negócio que está na vanguarda e que é uma seara que é muito específica. No nosso estado a gente está bem, está vendo só melhores nesse sentido. A nossa área é mais especializada nisso, é muito mais no planejamento estratégico. É bem focado nisso. Entendi. E o que é esse regime especial aí que você está falando? Tá. Assim. Existe para todos os setores, federal, estadual e municipal, existe a regra padrão, um formato padrão. Se você for lá, abrir sua empresa amanhã, escolher, eu quero ser simples, quero ser presumido, você vai cair em um modelo padrão. Para você seguir nesse caminho, às vezes ele não atende às necessidades do mercado, ou seja, você não vai conseguir fazer preço comercial, você não vai conseguir vender por um valor que você consiga atingir o objetivo da empresa, que é pagar os custos, né, as despesas, e ter um lucro se você não vai conseguir. Os estados, quando eles percebem isso, quando eles veem que essa atividade naquele estado, na regra padrão, não atende a esses objetivos, ou que empresas de outros estados estão chegando dentro do estado, sendo mais competitivas que a empresa do próprio estado, eles criam exceções. São modelos diferenciados que fogem a essa regra padrão, que dão condições melhores a essa empresa do estado poderem competir e fazer com que essa empresa saia de um modelo negativo para um modelo positivo. Na maioria das vezes isso é super positivo e existem situações que a empresa não tem viabilidade se não tirar esse regime especial. Existem infinitos modelos e é um processo burocrático que é necessário fazer um estudo, é um negócio bem técnico, sabe? Mas a seara, é o grande lance hoje do negócio. E quais são os benefícios de estar numa coisa disso? Tá. Dá um exemplo para e-commerce, tá? Vamos pegar um exemplo de Minas. Imaginar que você venda sapato. Um exemplo que a gente está trazendo aqui, que é um exemplo muito comum. Se você vender um sapato, vou dar um exemplo humilde. Se você vender um sapato para um estado que você vai pagar menos de FOL, estou falando de e-commerce, ok? Para um estado que você paga pouco de FOL, você vai pagar pelo menos 40
42, vamos ser humilde, 35% de imposto sobre o preço de venda. Você com regime especial, você vai pagar 18, 19. É Quase muito, metade, né? é muito. É entre existir e não existir. Sim. A empresa, ela paga 5 milhões de imposto por ano. Isso aí do nada vai para 2 milhões e meio? Pode ser. Assim, uma coisa comum é entre a existência e não existência. Quando você chega nessa situação, porque a empresa já tem viabilidade comercial, ainda pode melhorar muito a questão de caixa, o empresário decide se ele quer reduzir no preço, né, para ter mais competitividade, ou fazer aquilo se tornar parte do caixa, ou seja, aumentar o lucro. Na maioria das vezes é entre existir e não existir. Então, assim, isso serve a cada propósito. Isso, inclusive, reorganiza o planejamento. Tipo, eu ia fazer tal coisa, mas não dá, porque o imposto desse jeito acaba inviabilizando o negócio. Inviabiliza o crescimento do negócio. Às vezes, o que viabiliza a saída do simples é o regime especial. Às vezes, o negócio não é viável fora do simples nacional. Aí o cara vai dizer, vou comprar só 1 milhão aqui, porque eu não posso vender mais que 3. Aí se eu vender mais que 3, acabou. Fudeu. Aí ele falou, opa, não, peraí. Se você com regime especial, você vai pagar menos que o simples. Pô, é possível isso? Dependendo da situação, E ainda tem limite ainda? 78 milhões por ano. Que já é bastante dinheiro, né? Para quem tinha 3, né? Milhões como limite. É uma mudança bem nova. Super agressiva. Como toda mudança, como todo direito, traz obrigações. Então, para você conseguir um regime, você tem que estar em dia com o Estado, você não pode estar devendo imposto, não pode estar devendo IPVA, você tem que cumprir as regras burocráticas, as quais são impostas, os regulamentos, sim. Mas eu afirmo para todo mundo, vale a pena, muito a pena. Tudo isso é muito pequeno em relação ao benefício que é dado. Sempre é. E precisa de um estudo, que nem você falou, para poder Sim, realizar. porque quando você faz a opção, você é como se você fala assim, eu estou usando roupa de pescaria. Não, agora eu vou usar um terno. Aí, sem planejamento, você está se vendo de terno dentro de um barco pescando. Então, assim, você tem que prever isso para entender se é possível na prática, para você poder executar sem surpresa. E assim, já mudando um pouco de assunto, assim, eu sei que nós empreendedores, a gente comete muitos erros na hora de fazer esse negócio todo. E eu queria que você comentasse algum deles, mas eu acho que eu já comentando, que eu sei que talvez seja o maior, eu não sei se esse é o maior, sim, mas você me fala se é. Que é do cara misturar o dinheiro dele com a empresa. Muitos, sim, caras já sabem que, misturar o dinheiro da empresa e tal. Mas não é o que acontece mesmo o cara que fala assim, eu não misturo o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Mas não é o que acontece na prática no final das contas. E qual que é o problema que isso pode trazer para a empresa em termos fiscais mesmo, assim, em geral? Sim. A contabilidade dá um nome bonito para isso. O nome técnico para isso é o princípio da entidade. Esse é o nome que a contabilidade der. Para nós, no mundo real, a gente dá o nome de misturar o dinheiro, não é assim a expressão que a gente usa? Está misturando dinheiro, não mistura dinheiro. Os consultores falam assim, gente, o dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro da pessoa é da pessoa. Então, basicamente é o seguinte, o Estado, ele entende que tudo que movimentou-se na conta da empresa foi para pagar alguma coisa da empresa ou foi para receber alguma venda, certo? Tudo bem. Vamos imaginar aqui que o Arley vende o carro dele e o Zé das Couves lá vai e deposita 20 mil reais na conta da empresa do Arley. Tudo bem, vendeu. Esse carro vamos montar uma situação muito real aqui agora. Esse carro que era do Arley ainda não estava no nome do Arley, ele estava no nome do vizinho. Aí esse 20 mil entrou. Aí chegou um auditor, daqui 1 ano ou 2, viu aqueles 20 mil ali e falou assim, ô fulano, tem uma entrada aqui de 20 mil reais. Falei, isso é um carro que eu vendi. Ah, é? Tudo bem.
Então me dá o documento do carro, não está no seu nome. Você acha que esse fiscal, como fiscal, ele seria coerente ele aceitar ou não? Não. Entende? Então, existem situações que não podem ser explicadas na movimentação financeira. Por exemplo, usar cartão de crédito, usar cartão de débito, sem cupom, sem lastro. Às vezes você vai fazer uma viagem. Então, assim, isso tudo tem que ter uma coerência com a movimentação financeira. Então, às vezes, o dono não tem esse tipo de organização, ele começa a usar do fluxo financeiro da empresa para subsidiar a vida que ele tem, né? Às vezes ele não está preparado, maduro ainda para tratar disso, ou simplesmente é desorganizado. Então, quando essa confusão financeira é levada para o caixa da empresa, tem o mesmo peso de problema do que não emitir uma nota. Você não consegue comprovar de onde veio a receita e a despesa. O problema é o mesmo. Se você não emitir a nota, é um problema, sério. Mas entrou um dinheiro aqui, 20 mil reais, que não tem nota. É o mesmo problema. Você vai ter a mesma penalidade. Eu sei que não é comum isso, mas deveria ser, que meus colegas fossem muito exigentes em relação a essa questão. A gente vamos usar uma expressão, a gente inferniza a vida dos clientes. Não faz isso, não faz. Porque a gente sabe que lá na frente, se alguém for auditar, vai ser muito pior do que eu encher o saco do cara. Então, assim, a gente orienta sempre que a conta da empresa seja uma conta assim, com disciplina franciscana, que nada que for operado de forma regular pelo dono da empresa tenha interferência na conta nem de um nem de outro. É isso. Então, ou seja, o dinheiro não contabilizado da empresa ou a falta de nota tem o mesmo problema, o mesmo peso. Então, aquelas compras que o cara fica às vezes pagando, custo de restaurante, essas coisas tudo que o cara fica dividindo e juntando da empresa, tá errado no final das contas. Olha só, vamos um exemplo prático, né? Que o restaurante, isso é muito comum. O que seria uma boa prática? Você pega o cartão da empresa, paga o restaurante e pede o dono do restaurante o quê? Cupom fiscal. Pronto, está resolvido, entende? Então tem muito a ver com o nosso comportamento. Essa é a nossa vida, certo, errada, chata, enfim, seja o que for. Essa é a nossa vida. A gente tem que provar, através de documentos, o que a gente está transacionando na conta da empresa. Só isso que o Estado precisa. Ele vai ver que o teu cupom, ele vai ver quem almoçou, foi despesa da empresa, tá ok, tá tudo certo, entendeu? Não, e eu vi muita gente, até a gente mesmo errava antigamente, que você vai num estabelecimento, você paga lá e beleza, te dá a notinha ali que sai da maquininha de cartão, mas aquilo ali não é o documento fiscal, né? Não, é o cupom fiscal. Ou é o cupom ou é a nota. E não é comum, né, o povo emitir essas coisas, né, normalmente, então... Não, infelizmente não. Nesse tipo de empresa não, né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum, posto de gasolina. Quantas pessoas abastecem e quantas pessoas pegam o cupom fiscal? Quase 99% não pegam. Mas a empresa tem que pegar. A empresa tem que pegar para jogar isso na contabilidade. Uhum. Ela não é um documento que vai bater em nada, mas ela faz uma justificativa financeira em relação àquela despesa. Uhum. Pronto, é isso que o Estado quer. Só. Mais nada. Quando eu falo assim, parece ser fácil, né? O difícil é você, quem for o autor dessa despesa, ter essa disciplina. É complicado mesmo. Você lembrar toda hora, churrascaria, me dá o cupom aqui, você vai lá comprar um negócio na papelaria, não esquece de pegar o cupom, hein? Entendi. Não é assim? Não, com certeza. E assim, claro que isso é um dos erros que os caras cometem, mas se fosse pra você elencar, tipo, 3 dos grandes erros, assim, que o empreendedor comete nessa parte fiscal, assim, no geral, quais são? O primeiro, que se fala pouco, no meu entendimento, é a projeção da precificação correta. Mas ele não sabe interpretar como ele deveria precificar em detrimento aos tributos. Vamos, por exemplo, prático, que na maioria das pessoas que provavelmente vai nos assistir, São Simples Nacional tem. Vamos imaginar que a empresa está no estado A e ela subsidia as compras dela do estado B e C. Quando ela compra no Simples Nacional dos estados B e C,
ela paga um imposto para essa mercadoria, para a empresa nela, certo? Para Ok? poder chegar na Certo. empresa dela. Perfeito. Aquilo tem um custo, né? Existe um custo tributário aqui. Aquilo tem que compor o quê? O custo de mercadoria. Então, soma-se ao preço que está na nota, vamos imaginar R$10, soma-se ali R$1 de imposto. Então, o custo daquela mercadoria não é mais 10, é 11, né? E aí vai se agregando esse tributo. Então, assim, além de várias outras situações. Então, essa forma de precificar de forma correta, a que se prepare o caixa da empresa a honrar esses compromissos, eu vejo que é o principal. É estranho até um contador falar isso, né? Mas veja bem, se a empresa não faz a preparação para honrar seus compromissos, que sentido ela tem, né? Eu acho que isso vem em primeiro lugar. E em segundo lugar... Mas só antes de falando dessa questão da precificação, então quer dizer que o cara calcula o preço de venda final dele errado? Errado. E às vezes ele não consegue ter a percepção para onde o dinheiro dele está indo. Mas, pô, eu compro 10, vendo por 15, vendo por 20, não está sobrando. Onde está esse dinheiro? Deve estar no pagamento de imposto adicional que... Às vezes ele não colocou no custo. Às vezes ele acha que comprou por 10, mas não comprou por 10. Eu estou colocando exemplos simples aqui para a gente poder entender o conceito, né? Que nada é simples nesse país. Mas, basicamente é isso. Esse, no meu entendimento, é uma precificação feita de forma técnica. E esse, eu acho que é onde mora a maioria dos erros. Em segundo lugar, que também é uma resposta estratégica sua, que é a análise de fornecimento nas possibilidades que ele tem da mesma mercadoria. Por exemplo, uma empresa que está em A, ela comprou a mercadoria em B, ela tem um custo na entrada, ok? Ok, a gente sabe. A empresa A comprando em C, ela tem um custo na entrada, só que são custos diferentes, ok? Então, eu vejo que falta energia, é a palavra que eu vou usar, para o empreendedor buscar possibilidades às quais a mercadoria que vem do C e que não vem do B, que chega com a logística às vezes até um pouco mais cara, mas que paga muito menos tributo, que vai ter um custo menor, entende? Isso também, no meu entendimento, é um pensamento muito estratégico, porque a gente está pensando só em formar um bom custo, né, para poder melhorar a venda ou melhorar o lucro, ok? E a terceira, eu acho que é a falta de conhecimento sobre a progressão ou o que será a empresa depois do Simples. Eu acho que existe pouco estudo ou pouco tempo, os empresários tiram um pouco tempo para entender isso. Eu acho que na real o cara começa e a coisa começa a dar certo, né? Ele começa a vender direitinho. Sim. Mas aí ele chega no momento que fala, descobri agora que eu tenho limite para poder vender, né? E quando o cara descobre, a gente torce para que ele descubra antes de estourar, né? Porque tem os que estouram e vê, pagava 12, agora eu vou pagar 27? Como é que é isso? Era o que eu ganhava. Agora o cara, lucro zero, né? Ou cresceu prejuízo, e lucro é zero. Ou prejuízo. Né? Eu não concordo, mas é verdade. Pode ser que ele esteja ganhando bem no Simples, né? A empresa vendeu, ele foi competente em operar a empresa dele, ele paga os compromissos em dia, paga os impostos em dia, ele cresceu. Aí, agora minha empresa está no prejuízo. Eu trabalhei bem, agora está no prejuízo. Mas é isso, assim, a gente está aproveitando esse meio para poder conscientizar todo mundo, para ter esse cuidado, essa cautela. Uhum. E assim, agora até pulando até para um outro assunto que a gente vê que quem é dono de e-commerce também usa muito, né? E também é um assunto extremamente em alta no momento. Porque assim, o e-commerce você tem um caminho, você tem um estoque, ou você compra estoque, ou você compra de um fornecedor nacional. E também surgiu uma coisa agora que chama dropshipping. E muitas pessoas acabam indo para esse lado para tentar, né, regulamentar isso, porque hoje a barreira de entrada para dropshipping é muito fácil. E o cara vê como uma oportunidade de vender uma coisa sem estoque. E como é que tem isso sido essa parte fiscal de dropshipping? Isso é legal, não é legal? Como é que funciona tudo? Tá. Eu tenho uma opinião que não é boa de ser ouvida por essa turma. Eu já
fiz várias palestras sobre isso, e eu tenho uma opinião contundente em relação a isso, no sentido de planejamento, no sentido de ter uma empresa estável, uma empresa que vai durar 5, 10, 20 anos, né? Então eu tenho uma opinião bem contundente em relação a isso. Vamos entender primeiro os conceitos, né? Conceitos primários. O que é um conceito primário de um negócio? De comércio. Você compra e revende, né? Você compra e revende. Claro, a gente pode alterar esse modelo? Claro que sim. A gente não precisa ser rígido em relação ao conceito, não. Aí, esse conceito, ele foi evoluído para a nota triangular. O que é a nota triangular? A empresa A vende para a empresa B um produto que é da C. Então, criou-se o documento triangular, que é o documento que sai do C, é vendido para o A e tem uma nota de encaminhamento para o B, que é o de fato quem desembolsou-se para comprar mercadoria. Isso fora do e-commerce, ok? Pronto. Esse conceito também foi levado para o e-commerce durante um tempo, mas viu-se que, na maioria das vezes, a oportunidade de custo era uma compra internacional. Tem as nacionais, ok? Mas era uma compra internacional. Que eu estou presumindo, no ambiente que a gente está falando que é o e-commerce, é a questão do dropship internacional, né? Sim. Perfeito? Sim. Certo. Então, qual que é a regra básica de qualquer comércio, eletrônico ou não? É a compra. Ok? Como que eu regulamento uma compra? Com um documento fiscal. Pronto. É a minha opinião, isso pode ser polêmico aqui, viu, gente? Eu entendo que é o seguinte, o Estado ainda, vamos entender primeiro mais uma informação importante. O Estado, ele não conseguiu acompanhar esse movimento todo, essa velocidade, não conseguiu. Então, hoje, eu não vejo uma forma prática dos Estados e da União em normatizar essa mecânica para o empresário poder operar no dropship. Então, veja bem, se você recebe o dinheiro, olha aqui, ó, quem recebeu o dinheiro foi a empresa A, ok? Quem pagou foi o B, ok? Quem forneceu a mercadoria foi o C, que veio lá de fora. Não teve documento de importação, não teve nota de entrada, nem para o B e nem para o A. Só houve uma transação do B para o A, que é o consumidor final comprando para o fornecedor, que não é quem está operando o dropship, mas quem forneceu foi o C. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: se eu recebi R$1.000, quem me pagou foi o B. Quem emitiu nota de venda do A para o B foi o A, ok? Como que o A pode estar correto se não houve entrada de mercadoria? Eu estou sendo contundente e até um pouco rígido em relação a essa opinião. Existem várias formas que se criam em relação a uma empresa que faz um transacionamento eletrônico. Existem vários formatos que se cria para dar legitimidade a esse processo. Na minha opinião, para resolver essa questão, pelo menos amenizar, deveria se criar-se uma presunção de custo dessa mercadoria que foi importada para o B, né, que o A vendeu para o B, mas que quem forneceu foi o C, para pelo menos criar-se uma presunção de custo tributário para existir esse recolhimento. Eu acho que hoje nós não temos uma regra clara em relação ao dropshipping. Falam que isso está pacificado, mas esse, infelizmente, não é o nosso entendimento. E como é que eu sei que muitos contadores falam que já tem uma forma de fazer isso. Sim. Como é que eles fazem assim? Sim. Eles entendem, é a opinião deles, que eu sou um intermediador. Eu estou intermediando a operação do C para o B, certo? Ok? Ok. Se eu estou intermediando, eu só deveria pagar uma espécie de nota de serviço ou alguma coisa assim, como se eu estivesse prestando serviço, entende? Pode ser que isso no futuro seja assim classificado e eu esteja errado, mas no momento não é nosso entendimento. Basicamente, o que o mercado está entendendo que pode ser pacificada a questão na questão da intermediação. Não é nosso entendimento.
O nosso entendimento não é esse. Intermediação. E qual que é o risco que um cara que hoje em dia tem uma operação que é baseada em dropshipping está correndo assim? Tá. Vamos lá. Vamos imaginar que a empresa venda, vamos falar que ela seja, vamos ser prático aqui, vamos imaginar que ela venda esse porta-copo aqui, em um estado que vende a 18% de CMS, ok? Ela está no Simples Nacional. Aí ela vende R$100.000 por mês, vende 1.200 por ano, né? Tudo bem. Eu estou emitindo a nota de venda para o B, do A para o B, e estou pagando o C. Estou pagando o C, certo? Aí eu paguei o C, vamos imaginar que eu pague o C ali R$40.000. Se o Estado entender que o que eu paguei deveria ter tido uma nota de compra, começa por aí. Eu vou ser tributado no mínimo em 18% dessa nota de compra. Ou seja, vai se tributar os 18% dos 40 mil mensalmente. Você pega isso aí e coloca em alguns anos. Você vai entender o número. Vamos botar um número aqui? Vamos pegar de R$10.000 para simplificar. Vamos imaginar que eu só compre R$10.000 desses 100 que eu vendo. Vai ser 1.800 por mês. Ao longo dos 12 meses, vai dar um valor aí na faixa de R$15.000 por ano, vezes 5, dá R$100.000. R$100.000 de multa para poder pagar? Aí vem juros, correção, e pode ser ainda que seja aplicado 40% de multa em cima do valor encontrado. Isso é só estadual, não estou nem indo federal, que tem os federais também, que a multa ainda é muito maior. Então, nessa brincadeira, a gente está encontrando R$300, R$400.000 de problema. Eu acho que o risco, em detrimento ao benefício, estou falando especificamente do dropshipping, não é pequeno. Então, é preciso se pensar bem em relação a isso. E, no meu entendimento, eu faria uma presunção de recolhimento para tentar... Isso é olhando pelo lado do Estado, né? Mas assim, sim. Ou pelo lado nosso, assim, de você regulamentar o que a gente está fazendo, não tem o que fazer, no caso. Prática não tem. Para o Estado só tem uma forma. Você importa tudo e revende. Existe uma forma de fazer esse recolhimento individualizado que seja prático, que você consiga operar e vender? Não tem. Você teria que fazer o TI, o CAD. A burocracia é imensa. Por isso que o pessoal traz os containers, né? Para fazer uma operação só. Não tem, prática não tem. Então eu faria uma presunção mensal desse valor para tentar trazer legalidade ao processo. Eu não concordo, é uma opinião minha, uma humilde opinião, né? Mais uma, que essa história de intermediação, no meu entendimento, eu não vejo ela como correta. Incorreta. Não vejo. Tá. E como a gente estava comentando também mais cedo, também tem o que o pessoal usa como saída hoje, talvez abrir uma empresa fora do Brasil para vender isso aqui para dentro. Pois é. Veja bem. O dinheiro... Vamos imaginar que a empresa esteja operando dessa forma. Quando o dinheiro sai de qualquer país, vamos inventar, o país é X, e venha para o recurso, o dono da empresa está no Brasil, e a empresa dele está fora. Ele está vendendo para dentro do Brasil. Ok, beleza. Como é que ele vai provar que esse recurso é dele? No meu entendimento, isso é um negócio super sério, isso é evasão de divisa. Não está declarando, não tem como. Porque o imposto de renda no Brasil ele é recolhido sobre os rendimentos, sobre a recorrência de ganho financeiro. Como é que você vai justificar isso? Eu não vejo forma de fazer isso. Então, eu também estou em desacordo com essa operação. Eu acho que isso aí leva até para um risco civil, penal. Eu não tenho cliente assim e desorientaria qualquer cliente meu a fazer isso. Tem um risco do cara até ser preso assim, para poder fazer isso. Sim. É muito forte essa expressão, né? Mas sim. É isso. É um negócio mais até complicado, né? Porque o mercado de dropshipping no Brasil hoje ele é bem grande, né? É grande. Infelizmente, nós não temos legislação para isso. Eu queria que tivesse. Que fosse clara, né? KNAI, comércio eletrônico baseado em dropshipping. Como é que é a regra para fazer o CMS? É essa. Como é que é a regra para recolher os impostos federais? É essa.
eu tenho certeza que quem fizesse iria executar, né? Agora não se recolhe nada na entrada. Nada. Então, que é uma pena, né? Porque assim, a gente poderia estar mais bem desenvolvido nessa área. Existe um porém, que é um olho que o Estado tem, que você fazendo essa operação, você, na teoria, enfraqueceria a indústria nacional. Então, tem outra linha de pensamento que é, pô, Marcelo, você está falando que enfraquece a indústria nacional, mas a maioria dos produtos que eu compro não existe no país. Pois então, tinha que ter uma legislação que tratasse isso também, né? Então, a gente está avançou-se muito na tecnologia e a legalidade não acompanhou. Como eu te disse, o Estado é muito lento para acompanhar isso. Tinha que ter uma normalização clara, né? Para todo mundo trabalhar legal e tudo, e, enfim, e ficar tranquilo. Entendi. E você acha que tem a perspectiva de algum disso? Não vejo. Não, é um tempo curto, eu não vejo, não. Existem várias outras questões que são muito mais simples. Que não passaram. Que não foram pacificadas até hoje. Legal. Uma vez você tinha comentado comigo que você fica avaliando essas questões das votações que está tendo no lugar para poder saber o que está valendo, assim. Sim. Trampo doido, né, de fazer. Olha que loucura que a gente vive. O Estado nosso tem, em média, 15 mil alterações tributárias por ano. 15 mil. 15 mil alterações por ano, em média. Então, se você olhar para trás, você sempre vai estar atrasado em poder orientar. A minha moeda de conhecimento é a informação. Então, eu tenho que tentar, no mínimo tentar, saber antes que aconteça. Então, mas existem boas fontes hoje de informação em relação a isso. O que a gente precisa ter é disciplina e estar podendo sempre estar estudando isso aí. Não, e eu nem sabia que isso existia. Para mim, se tem a regra foi feita 70 anos atrás, a gente está usando ela. Mas não, todo mês tem uma coisa nova? Todo dia. É loucura, cara. É loucura. É um negócio muito doido. E assim, o cara que tá lá do outro lado, assim, eu sou empresário, tenho e-commerce, tenho produto e preciso de ajuda para poder organizar. Como é que o cara hoje faz para ele poder chegar em você e conseguir até te contratar para poder fazer as coisas? Como é que funciona isso? Depois eu vou pedir os meninos para deixar o meu contato direto aqui, mas eu acho que assim, no sentido moral, social, o meu conselho que vai ficar é o seguinte: não encontre respostas fáceis. Respostas sérias nunca são fáceis, na maioria absoluta não são fáceis. Outra coisa, sempre procure um profissional que seja sensato, que não ache que tudo é fácil, porque não é fácil, é complexo, mas, enfim, é possível. O fato é que é possível. Se a turma precisar de qualquer apoio aí, só pode mandar um e-mail aqui direto aqui, ou mandar um zap, eu vou deixar aqui na barrinha aqui uma informação, tá todo mundo aí, estou à disposição de todo mundo aí. Legal, assim, eu sei também que existe, assim, não exatamente existe, mas eu já vi muito empresário, assim, às vezes estava começando, às vezes um pouco ali, e a gente, no final das contas, sempre quer pagar o computador mais barato no final das contas, né? Pelo menos no começo, você está procurando abrir alguma coisa, então procura ali o que der o menor preço e tudo mais. Mas isso é um erro no final das contas, né? Como que o empreendedor tem que parar de olhar para esse lado da contabilidade como se ela fosse um custo e ao invés como se fosse um investimento? Sabe um negócio que eu acho legal? É assim, se for possível, né? Você que está operando e-commerce, o que seria legal você fazer? Você buscar alguém que está operando e-commerce e buscar uma indicação com essa pessoa. Uma pessoa que teve sucesso, que teve estabilidade, uma pessoa que está tendo resultado, que encontrou uma pacificação. Não é essas pessoas que ficam mandando criar 10 simples aí, não. Isso não é resposta, não. Muita gente que vai nos ouvir vai entender o que eu estou falando aí. Não é isso. Isso não é a resposta. Tem resposta para isso. Então, é você buscar indicação. O e-commerce é muito de vanguarda, também para meus colegas. Então, como é uma operação muito exclusiva, muito nova, e a característica dos empresários, tem o perfil que você tem, são pessoas novas, pessoas que estão com muita energia, estão muito aceleradas. Se a pessoa não for especializada, dificilmente ela vai
fornecer a melhor opção para a empresa. Então, ótima dica aqui que me veio à cabeça. Tente buscar uma empresa que tenha essa pegada também, né? Além da indicação. Um especialista em e-commerce, seria muito interessante isso, sabe? A gente hoje está tentando especializar em e-commerce, a gente vê isso que seja de forma inevitável. A gente tem outras especialidades, mas é uma loucura pensar que isso aí não será o padrão do nosso presente e futuro, né? Uhum. E eu vejo muito empresário, conheço muitos amigos meus, que conversa com eles assim, não, velho, quanto tu tá pagando de imposto? Aí, tipo, o cara me mostra lá um boleto lá de 200 mil reais, 150 mil reais por mês, só de imposto, né? E, tipo, é muita coisa, né, no final das contas. E aí, tipo assim, aí você vai conversar com eles, como é que tá a sua parte fiscal lá? Você, tem mais ou menos uns 2 anos que eu nem vejo meu contador. Tipo assim, os caras não conversam, não entendem o negócio. E no final das contas acaba que tá pagando mais imposto do que deveria, né? Ou fecha o negócio. Quantos colegas você já viu fechar o negócio por causa disso? Vários. E muitas vezes a galera sai devendo, assim. Tem amigos que venderam mais de 10 milhões e saem devendo assim 300 mil reais. Sai devendo. Porque não pacificou. O empresário no Brasil, infelizmente, ele tem que saber. 50% no mínimo é o escritório dele. O escritório, eu estou falando, não só contabilidade. É o escritório interno da empresa com a contabilidade. Se ela não souber destrinchar essa questão, dificilmente ela vai conseguir viabilizar o negócio. O que é viabilizar? Pagar os fornecedores em dia, pagar tudo em dia, pagar os impostos em dia, né? Só assim que ela vai conseguir estabilizar e crescer. Se ela não vencer isso, ela dificilmente vai conseguir crescer. E é muito complicado, nesse Brasil a gente está no cenário. E Marcelo, assim, se fosse você deixar uma mensagem para o empresário final, assim, que é o cara que é dono, né, de um negócio hoje e está começando, ou às vezes o cara já tem até um tempo, ele está com um razoável sucesso, assim, qual que é a mensagem que você deixa para o cara, tipo, poder pensar nessa parte fiscal, assim, do negócio? Sim. O maior conselho que eu tenho para dar é o seguinte: prática de negócio, gente, coisa que o tempo traz para a gente. O empresário, ele tem que entender disso. Porém, o perfil do empresário não é o perfil burocrata. É o cara da operação, é o cara do estratégico, é a pessoa que sabe o que tem que comprar, o que vende, como que vende. Esse é o perfil do empresário. Então, o que essa pessoa tem que ter? Uma pessoa de confiança boa para poder usar o tempo dela e não tomar o tempo do empresário com essas questões. Uma pessoa séria, uma pessoa madura, que saiba cobrar da contabilidade, trabalhar com a contabilidade, porque a questão começa dentro da empresa, esse desconforto. E gasta-se muito tempo nisso, é inevitável. Para ficar bem feito, gasta-se muito tempo nisso. Então, essa é a primeira dica que fica. A segunda dica, software. Quanto mais a empresa investir em sistema e uma pessoa que, na teoria, saiba operar esse sistema, melhor. Ganha-se vários predicados tendo um bom software. Muito importante operar bem o software. E terceiro, escolher bem o seu contador, com certeza. Escolher uma pessoa séria, se possível uma pessoa que já tem indicação e, se possível ainda, um contador que seja especializado na área. Legal. Ô Marcelão, então, cara, eu tenho certeza que todo mundo, apesar da conversa ser extremamente longa, porque fiscal não é uma parte que se discute de maneira tão rápida, acredito que tá todo mundo do outro lado aí, cabeça chega até a doer, né, de pensar nessa parte fiscal da coisa. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, vocês que assistiram o podcast e têm dúvidas para o Marcelo, vocês podem comentar ou vocês podem chamar diretamente o Marcelo para poder conversar com ele. E a ideia de ter trago ele aqui é justamente para dar mais luz aos empreendedores que também são clientes do Notificações Inteligentes, né, que vocês estão aí do outro lado, passam pelas mesmas dificuldades, né, são muito correlatas, né, todo mundo da área de e-commerce, da área de infoproduto, para trazer alguém que realmente entende do assunto, sabe? Não só, às vezes a gente vai num contador que tem, sei lá, o cara trabalha com 50 creche, padaria e tudo mais, e não sabe que o e-commerce ele é outra coisa, né? Então, assim, eu trago o Marcelo aqui para dar essa luz para vocês entenderem quais são as especificidades, onde moram os problemas, e caso vocês tenham mais dúvidas e precisem de uma orientação que seja mais específica, focada no negócio de vocês, chamem o Marcelo, ele vai estar disponível para poder atender vocês. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Caso vocês queiram também o Marcelo presente mais uma vez aqui no nosso podcast, comentem aqui para a gente poder saber que vocês gostaram. E é isso. Marcelo, foi um prazer ter você aqui. Prazer, sempre é um prazer. Muito obrigado.
Um e até a abraço. próxima, pessoal. Valeu, um abraço.